Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito de uma temática que pode ser útil para muitas pessoas mesmo que não façam parte de filosofia ou de psicologia, mas que entrem em qualquer curso universitário ou mesmo de uma faculdade, que é como sobreviver à universidade. E aí alguns podem achar esse título exagerado, muito fantasioso, mas a realidade brasileira que nós temos é outra. Infelizmente hoje, por volta de 22% das pessoas que entram na universidade abandonam a universidade antes de concluir sua formação. 22% pode parecer pouco em porcentagem, mas é 1 a cada 5 alunos, 1 a cada 5 acadêmicos acabam abandonando a sua graduação antes dela se concluir. E isso é um dado preocupante. É um investimento que está sendo feito naquele aluno e que não é aproveitado. Se investe, o Estado investe, principalmente quando falamos de ensino público, o Estado investe naquele aluno na esperança, na expectativa de ter um profissional. E isso não acontece quando esse aluno abandona. E aqui, esses dados que eu tentei encontrar um dado um pouco mais confiável e mais atualizado de algum site governamental, mas infelizmente eu não consegui encontrar nenhum. Talvez também não tenha me esforçado o suficiente, mas os dados que eu encontrei foi de um jornal e um outro dado igual, então pressuponho que tenha uma certa confiabilidade. Encontrei o mesmo dado em um site também de uma universidade federal, no qual constata que em 2009, por isso eu falei que procurei um pouco mais atualizado, que esse dado é um pouquinho desatualizado, em 2009 tínhamos esse valor de 22% de abandono e isso estava crescendo, infelizmente. Então a tendência é que talvez hoje ainda esteja ainda um pouquinho pior. E aí, por que nós temos esses abandonos? Então, existem vários motivos, dentre eles uma escolha de um curso que não é o que a pessoa esperava, muitas vezes condição financeira que não permite dar continuidade ao curso. Alguns desses problemas poderiam ser resolvidos de uma maneira um pouco mais tranquila, outros nem tanto. Então, a questão financeira, econômica dos alunos realmente é algo bem mais complexo de se resolver. Mas um dos motivos que leva muitos acadêmicos a desistirem do curso que escolheram é a questão tanto de se deparar com uma realidade de curso que não é a que esperavam, quanto ao entrar no curso, conhecer uma realidade profissional que também não é a que esperavam. E isso pode ser resolvido. Então, antes mesmo de entrar na universidade, você já tem como trabalhar a favor de que essa pessoa, esse aluno, esse acadêmico, ele tenha uma menor chance de desistir do curso, que é a partir de uma escolha sóbria. Então, você fazer uma escolha de curso com um certo conhecimento a respeito do que é aquela área, como funciona, que matérias você vai ver, que conteúdos você vai ter e qual é o futuro profissional dessa área que você está escolhendo, já é uma boa forma de você não desistir do curso que você escolheu. E o modo correto, obviamente, de se fazer isso é a partir de uma orientação profissional. Então, a orientação profissional é realizada por psicólogos, a partir de 5 até 7 sessões, e o grande problema disso é que nem todos têm condição financeira de pagar por isso. E que nem todos os psicólogos que se dizem orientadores profissionais também estão fazendo um trabalho devidamente adequado. Então eu já digo, se o psicólogo te indicou uma profissão em uma sessão, em meia hora de conversa, você não fez orientação profissional, de forma alguma. Uma orientação profissional ela leva algumas sessões, é preciso conhecer junto com o orientando qual é a realidade dele, qual é a disponibilidade dele para estudo, quais são as áreas de interesse dele, qual é a história de vida dessa pessoa relacionada com profissões, com estudo. Então é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. Mas como nem todo mundo tem acesso a uma orientação profissional de qualidade, eu vou dar algumas dicas aqui que podem iniciar já um favorecimento nessa escolha, que é conversar com profissionais da área que você pretende escolher. Então, se você já
tem alguma coisa em mente. Para quem não tem nada em mente do que fazer, realmente é bem complicado, precisa de uma orientação profissional. Aliás, todos precisam, mas esse público ainda mais. Agora, para quem já tem alguma noção, eu sempre pensei em fazer faculdade de tal coisa. Primeira coisa, procure profissionais dessa área e converse com eles. Pergunte como foi a formação, que matéria eles viram, como foi para eles ver isso. Claro que cada relato que você vai receber é um relato singular que fala daquele sujeito e não de você. Ou seja, pode ser que a pessoa amou porque teve, por exemplo, pegar um exemplo meio bobo, mas para esclarecer. Amou o curso porque tinha muita coisa de exatas, via muitas fórmulas, muitas coisas que agrada aquela pessoa, que talvez não agrade você. Mas aí é a questão de você ter uma audição sóbria, entender que existem emoções que pertencem para aquela pessoa e ouvir o relato e tentar entender a partir das tuas emoções aquele relato. Então, se a pessoa me fala que naquela graduação tem muita coisa de exatas, tem que se dedicar muito a decorar fórmulas, coisas que eu sei que eu não me adapto bem, eu já começo a ficar com o pé atrás e repensar minhas escolhas. Então, falar com profissionais da área, como foi a formação deles, a graduação e como é a atuação profissional naquela área, já é um bom começo para até auxiliar a ter uma escolha mais sóbria de qual curso que você vai fazer e não ir em uma escolha muito lúdica, porque existem muitos seriados de televisão, livros, coisas que nos mentem. E muitos deles têm o direito de fazer isso, porque já são romances, são de fato fictícios por isso, mas nos mentem a respeito das profissões. Então eu sempre brinco que quem já assistiu aquela série Grey's Anatomy acha que ser médico é passar o plantão inteiro transando com os colegas dentro de quartos vazios. A gente sabe que a realidade da medicina está longe disso. Então, existem vários seriados que nos mostram as profissões de uma maneira muito lúdica, muito complicada, que não reflete a realidade daquela profissão. E aí nós criamos uma imagem que muitas vezes está muito longe da imagem realística daquela profissão. Então é interessante fazer essa conversa com profissionais da área para entender melhor do aspecto de quem de fato trabalha naquela área, como que foi tanto a formação quanto como é a atuação. E isso pesquisar também a respeito do campo de trabalho. Então muitas vezes as pessoas desistem do curso na universidade porque depois que já estão estudando, fazendo algum tempo o curso, descobrem que na cidade, na região delas, não tem área de trabalho para aquele curso que escolherem e elas não estão dispostas a sair da região. Então isso também é importante, entender quanto aquela área de trabalho paga, porque para muitas pessoas o valor que ela vai receber de salário é importante e é algo considerável. Então saber qual é o salário médio daquela profissão, saber qual é a disponibilidade de trabalho para aquela profissão, então se realmente existem vagas e quantas vagas, qual é a porcentagem pelo menos de vagas disponíveis no mercado de trabalho. Tudo isso auxilia já a não desistir de um curso por ter feito uma escolha mais adequada com as suas expectativas. E aí dentro da universidade ou da faculdade, então já estando de fato dentro dela, a primeira coisa que eu indico é cuidar-se com o nível de cobrança. Então uma das coisas que gerou para mim pelo menos muito sofrimento no curso de História, que eu acabei abandonando, eu já iniciei uma graduação de História, inclusive na graduação que eu iniciei da minha turma, de fato, com a qual eu comecei, se formaram 7, de uma turma de 40 e poucos alunos. Então ali a gente já vê que realmente o nível de desistência é bem considerável. Existem alguns cursos com maior desistência, outros com menor, mas na minha universidade mesmo eu soube que recentemente um dos cursos formou 5 alunos. Então, de uma turma inteira de 40 e poucos alunos, se formaram 5. Então ali você percebe que realmente é uma coisa séria, que não é brincadeira, não é algo tão irrelevante quanto possa parecer. Enfim, dentro da universidade, uma das coisas que eu notei que me gerou grande sofrimento e acabou sendo um dos grandes fatores que me levou a desistir do curso é o excesso de cobrança. Então a gente tem uma ideia de que você tem que entrar, algumas pessoas têm essa ideia de que entram na universidade e tem que ser o melhor do melhor em tudo.
E não digo melhor em relação aos outros, mas melhor em relação a si próprio. Tem que fazer as coisas de maneira perfeita, tem que ser o aluno que tira a média entre 9 e 10, e isso pode gerar grande sofrimento e dificilmente você vai conseguir essas médias. Porque também não é esperado, a universidade ela tem uma sobrecarga enorme de estudo, não é esperado que você consiga aproveitar tudo que está ali dentro, mas sim que aproveite o suficiente para se formar um bom profissional. E aí também está a questão, ter boas notas não necessariamente forma um bom profissional. Existem muitas pessoas que são extremamente medianas durante a formação do curso, mas aproveitam ao máximo aquele médio que elas conseguem pegar e pegam principalmente as coisas que lhes acabam sendo mais úteis no mercado de trabalho. E existem outras pessoas que têm excelentes notas durante a universidade, mas que na hora que chegam na realidade do mercado de trabalho não se adequam àquela realidade, não conseguem se dar bem naquela área. Então não necessariamente ter ótimas notas na universidade vão te fazer um bom profissional. Aproveitar as oportunidades que a universidade dá é uma boa forma, mas aí você também tem que cuidar com outro fator que eu vou falar um pouco à frente, que é, e agora mesmo um pouco à frente, que é a tarefar-se demais, então se sobrecarregar. Então a universidade ela te dá muitas oportunidades, e oportunidades que você não vai ter fora dela. Então, muitas vezes, depois de formado, você não vai conseguir acessar coisas que você consegue acessar quando está dentro da universidade. Cursos, palestras, seminários, estágios, pesquisa de campo, ICs, que é Iniciação Científica, que é um sistema de projeto de pesquisa, PPP ou TCC. Tem várias oportunidades, grupos de estudo, tem muita coisa que a universidade te dispõe e que você não consegue acessar de fora dela. E aí muitas pessoas, sabendo disso, acabam se empolgando e tentando aproveitar tudo. Mas certamente você não vai conseguir aproveitar tudo. Você pode até se envolver com tudo, mas não vai aproveitar praticamente nada. Porque chega um nível que você sobrecarrega tanto que você não dá conta de aproveitar aquilo do que você está participando. Então tomem cuidado também com essa sobrecarga. Dentro da universidade, não queira abraçar o mundo. Aproveite sim as oportunidades que a universidade te dá, mas de uma maneira sóbria, sabendo até onde vai o limite que você dá conta e sempre cuidando que é necessário espaços vazios aí para outras atividades. Bom, seguindo então, uma outra coisa referente às aulas é não espere a coisa desandar para buscar ajuda. Então, se você não está entendendo uma matéria dentro da universidade, normalmente as matérias elas são muito interligadas. Na escola nem sempre é assim, porque como as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, tendem a ser um pouco mais desligado, a ter uma dificuldade maior em estabelecer um raciocínio a longo prazo, principalmente quando falamos de passar de um ano para outro. Então, nas escolas, o conhecimento ele acaba sendo um pouco desconectado, ele acaba meio se repetindo. Então, mesmo que você tenha perdido muita coisa em um ano, ou às vezes até mesmo no começo do semestre, no segundo semestre muitas vezes você revê muitas daquelas coisas, no outro ano você retoma, também os professores retomam aquilo, porque entendem que as pessoas com menos idade, que ainda estão em formação cognitiva, a pedagogia ela tem esse pressuposto de que elas não têm tanta facilidade em guardar informações, em seguir essa linha de raciocínio mais extensa. Já na universidade isso não acontece muito. Então, quando você perde o começo de uma matéria, existe uma grande possibilidade de você não conseguir acompanhar o restante, e no outro ano, se você conseguir passar de um ano para o outro, no outro ano você também não vai conseguir se dar muito bem com a matéria nova que vem sem aquela que você perdeu. Então não espere a coisa virar uma avalanche. Notou que não está entendendo a matéria? Primeiro passo é entender se é só um problema seu ou da turma. Porque muitas vezes a turma inteira não está entendendo a matéria, só que ninguém se manifesta. Se a turma inteira não está entendendo a matéria, tem que falar com o professor. O método dele está errado. Sem dúvida, não há, mas essa pedagogia, o que está o livro, isso não importa. Não está de acordo com a realidade daqueles alunos. Se os alunos não estão entendendo, a pedagogia está errada, ponto. Porque se ninguém na sala está entendendo, não importa que tal livro diz que é assim. Tem que se buscar um livro para a realidade daqueles alunos, uma forma de se ensinar que esteja adequada com a realidade daqueles alunos. Agora, se é só um problema seu, aí é uma questão
de você buscar o professor, buscar orientação, pedir apoio. Muitas vezes colegas de sala explicam melhor do que certos professores, então também buscar se os seus colegas estão entendendo a matéria, são também boas pessoas para estarem te auxiliando a entender a matéria. E não esperar o fim do ano, então não vai naquela, vou levando assim, no final do ano eu vejo o que dá, porque universidades você não recupera no final do ano. Alguns colegas meus até brincavam, no início do curso, agora a gente já nem tá com muita cabeça para fazer brincadeira, mas no início do curso muitos colegas brincavam, que tanto o exame final quanto a dependência são meio ilusórios, porque o exame final, a chance do aluno realmente conseguir tirar uma boa nota suficiente para passar é bem pequena, e ele vai ter que se matar de estudar para conseguir tirar uma nota alta o suficiente para passar em um exame final. E quando você pega a dependência, você vai carregando a dependência para o resto do curso, porque dificilmente você vai conseguir de fato fechar aquelas dependências em um ano e já no outro ano começar o curso certinho, estável. Normalmente você vai acabar largando uma matéria para fazer aquela dependência, depois largando outra, e então você vai acabar carregando uma dependência pelo resto do curso. Ok, faz parte, se acontecer tudo bem, não é o fim do mundo, consegue se formar mesmo assim, talvez com um ano de diferença, talvez no último ano você tenha que ficar indo fazer uma única matéria, talvez não se forme com a turma que você entrou, mas se forma. Agora, para evitar isso já de antemão, é bom que você não deixe a coisa desandar. Então, notou dificuldade, já toma providência de início, não espera começar a tirar um monte de nota baixa ou não entender absolutamente nada do conteúdo para se mexer atrás de uma solução. Referente ao que eu falei do professor, quando alguns professores são um pouquinho ignorantes e não estão nem aí para o que os alunos falam, procura a chefia de departamento, se for o caso da tua instituição desse modo, se não, procura a direção de campus da instituição mesmo. Então não dá para deixar, se o professor não está dando uma aula adequada, os alunos têm a obrigação de cobrar, porque é o futuro deles que está em jogo. Outra dica é se organizar para fazer os trabalhos. É uma dica das mais comuns, das mais bobas e das que menos é seguida. Então é muito comum os alunos deixarem para fazer tudo em cima da hora, e isso sempre dá errado. E mesmo assim os alunos continuam fazendo. Então se organize e faça o máximo de trabalhos com antecedência. O professor deu trabalho para daqui um mês. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Porque por enquanto é um trabalho para daqui um mês. Aí o outro professor dá um outro trabalho para daqui 2 semanas. O outro professor dá um outro trabalho para a semana que vem. Quando você vê, você está cheio de trabalho e você não fez nenhum ainda e você está no prazo de entrega de 3, 4 deles. Então o mais rápido que você puder fazer trabalhos, faça. Sempre todas as atividades que você precisa fazer para entregar, para qualquer tipo de atividade do gênero, tente fazer o mais breve possível. Se eu posso fazer hoje, não deixe para amanhã. Porque no final você começa a acumular várias coisas e vai ser difícil você dar conta de tudo isso, você acaba se estressando e aí acaba não rendendo para fazer, então também vai virando uma bola de neve. Escolha bem grupos quando você vai fazer trabalho. Então, quando você vai fazer trabalho em grupo, escolha bem o grupo, porque isso também interfere muito. E não seja daqueles alunos que acaba carregando o grupo inteiro nas costas e faz o trabalho só para não ir com nota ruim. Porque você acaba nessa situação se complicando e não tenha muito medo de criar situações constrangedoras e ruins dentro do grupo, porque infelizmente às vezes é necessário. Então se for preciso chegar e falar com o professor, olha, o grupo não está se mexendo e eu não vou fazer isso sozinho, e tentar conversar com o professor como que vão administrar isso dentro do grupo, se for necessário, infelizmente tem que ser feito. Primeiro tento conversar com o próprio grupo, claro, pressupõe-se que quem está dentro da universidade já tenha um mínimo de responsabilidade e noção das coisas, então primeiro sento com o grupo e falo, olha, vocês não estão se mexendo, a gente tem que fazer isso, tem um prazo de entrega, como que a gente vai administrar isso? Cuidar também com os seus próprios anseios, então às vezes também você quer fazer já no dia, como eu mencionei anteriormente, já no dia que o professor deu o trabalho, e o grupo talvez não esteja disposto, está fazendo outras coisas, aí também é uma questão de você administrar os teus anseios. Mas sempre alertando o grupo que quanto antes vocês fizerem e resolverem essa questão, melhor para o grupo, e antes vocês vão se livrar de uma preocupação, de uma tarefa para ser feita. Analisar qual é o melhor método de aprendizado. Então as pessoas elas aprendem de maneiras diferentes. Isso na escola não é muito estimulado, não se tem muita preocupação com isso, porque os professores ensinam meio padrão,
Então é aquela velha história, você passa uma régua para deixar todo mundo na mesma altura, que é ridículo, é uma das formas de ensino mais deploráveis que tem e que mais corta a criatividade dos alunos, realmente acaba com os alunos em todos os sentidos. Mas dentro da universidade, a didática do professor é uma coisa, mas a tua forma de aprender não é controladinha que nem na escola. Então ninguém vai ficar pegando na tua mão para você copiar no caderno a matéria, o professor não vai te dar estrelinha para você ter copiado a matéria. Então se você não quer copiar e você acredita que prestando atenção no professor na aula você vai aprender melhor do que copiando matéria, algumas pessoas são assim. Eu, em algumas matérias, inclusive, acabo aprendendo muito melhor desse modo. Se eu ficar copiando, eu acabo me distraindo com o texto e não presto tanta atenção no que o professor está falando. Apenas prestando atenção nele, acabo muitas vezes absorvendo mais coisas, principalmente dependendo do professor que está dando aula. Já outras pessoas, eu no caso com algumas matérias acabo fazendo isso, copiar é uma alternativa melhor, porque a metodologia às vezes daquele professor também é dar mais questões de datas, nomes, coisas que eu sou péssimo para lembrar, então não vou lembrar se eu não anotar, então eu acabo fazendo esqueminhas no caderno, isso também é importante. Muitas vezes você não vai conseguir copiar tudo que o professor fala, então você faz esqueminhas, anota palavras que vão te fazer lembrar daquele conteúdo. Então explore qual é a tua melhor forma de entender o conteúdo e de aprender a matéria, que nem sempre você vai aprender bem copiando e nem sempre você vai aprender bem só ouvindo o professor. Trate as suas neuroses obsessivas. Esse é muito importante. Então, para quem é neurótico obsessivo, para quem tem uma questão aí com as suas neuroses, realmente você vai te gerar menos sofrimento tratar, ir num psicólogo, fazer uma terapia, se haver com isso, do que você tá na universidade com essas neuroses, principalmente dependendo do tipo de neurose. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem ler livros pela metade. Então, aquelas pessoas que têm muito aquela coisa de começar o livro da primeira até a última página. Na universidade isso não funciona. Sinto muito informar, é uma característica de cada sujeito, ok? Mas possivelmente isso vai te gerar muito sofrimento. Porque é muito comum os professores darem para vocês lerem, para acadêmicos de maneira geral, nós lermos um capítulo, 10 páginas de um livro, que muitas vezes tem 300, e nem sempre você vai ter condição de ler aquele livro inteiro, porque um professor às vezes tem 5, 6 matérias, até mais. E aí um professor dá 10 páginas de um livro, outro professor dá um capítulo do outro dá 3 páginas de outro livro. E aí se você for ler 5 ou 6 livros por semana, fica meio complicado, fica meio mentalmente insano fazer isso. Então, se você não dá conta de ler, psiquicamente falando, se você tem muito sofrimento de ler as coisas pela metade, vai ter que se tratar, porque senão o teu sofrimento dentro da universidade vai ser ainda maior se você tentar ler todos os textos na íntegra que são dados, porque é muito comum professores darem textos extensos para você ler apenas partes dele, e principalmente quem vai fazer uma iniciação científica, quem vai fazer TCC, área de pesquisa, é muito comum também a gente pegar pedaços de textos para ler e não o texto todo. Outra coisa, copiar a matéria faltando partes, fazer anotação de qualquer jeito, é uma coisa que dificilmente você vai conseguir escapar dentro da universidade. Porque muitas vezes o professor está falando as coisas rápido, está passando o slide, você vai anotar uma coisa do slide, ele já passou para outro, então você tem que esquecer aquilo que você estava anotando e continuar anotando o que você vai pegando, porque senão você perde muita coisa. E se você ficar às vezes focado naquilo que você perdeu lá de uma palavra do slide anterior, você perde todo o restante da aula. E aí a coisa desanda. Outra coisa é também fazer letra relaxada, que hoje já para mim não é um problema, porque minha letra sempre foi uma verdadeira desgraça. Então não é uma coisa que me incomode muito, mas quem gosta de fazer letra bonitinha talvez precise se haver com isso, porque na universidade dificilmente você vai conseguir fazer durante a aula, durante as anotações, você vai conseguir fazer letra bonitinha. Tanto é que tem algumas pessoas mais obsessivas que não dão conta disso e acabam anotando durante a aula e depois passando a limpo. Eu pessoalmente acredito que é um esforço meio exagerado e que você poderia estar investindo em outras coisas. Então também aí se pensar se realmente é um esforço que vale a pena. Se você consegue entender a letra que você fez, talvez não seja tão necessário ela ser tão bonitinha.
Algumas pessoas, para resolver esse problema, como atualmente está muito a digitação, está muito em pauta, então as pessoas cada vez mais têm notebooks, é difícil que não tenha um computador, um tablet, então tem muitas pessoas que já preferem digitar mesmo, que aí conseguem muitas vezes tanto fazer mais rápido, copiar mais rápido, quanto a letra já sai padronizada pelo computador, mas aí é de cada um. Minhas últimas dicas importantes a respeito de uma sobrevivência dentro do curso universitário é: não largue a vida pessoal e não deixe de estudar o que você gosta. Eu lembro que uma das coisas assim que eu ouvi de um dos meus mentores na psicanálise, quando eu comecei o curso de psicologia, ele sempre brincava: não deixem que a universidade atrapalhe os seus estudos. E só quando eu cheguei lá no terceiro ano que eu entendi realmente do que ele estava falando. Porque no primeiro e no segundo ano para mim foi bem tranquilo, eu consegui estudar tudo que eu queria. Eu até tinha bastante matéria, eu acabava ficando mais de 12 horas na universidade, mas para mim era tranquilo porque eu conseguia administrar isso e as matérias eram leves. Então, por mais que eu tivesse muito tempo em sala de aula, eram matérias que para mim eram muito fáceis de absorver. Talvez também porque muitas delas puxavam muito para filosofia, para coisas que já me são de um maior apreço, então acabava sendo mais tranquilo para mim. Quando eu cheguei no terceiro ano, que tinha matérias mais especializadas, que consumiam um pouco mais de energia, eu entendi o que é não deixar a universidade atrapalhar todos os estudos, porque realmente chega um momento que você tem dificuldade em estudar, ler aquilo que você quer. Porque se você se exaure tanto fazendo o que a universidade te exige, que você acaba não dando conta de fazer aquilo que você quer. E isso é péssimo. Porque é no fazer o que você quer que você consegue encontrar energia para fazer coisas que muitas vezes não são de apreço. Porque é difícil, por mais que você goste de uma área, por mais que você seja muito fã, eu gosto de psicologia, aliás o canal está aí para mostrar isso. Alguém que se dispõe a falar o tanto que eu falo de psicologia no canal é porque realmente tem que gostar. Então eu gosto de psicologia, mas eu encontrei várias matérias na psicologia que não me agradam nem um pouco. Até hoje eu tenho matérias que não me são de tanto apreço. Eu entendo a importância delas na minha formação, mas não são matérias que eu gosto de fazer. Eu faço mais por necessidade. Então não importa qual seja o curso, eu tenho certeza que se um dia eu for fazer uma graduação em filosofia vai acontecer a mesma coisa. Vão ter matérias que eu vou gostar e vão ter matérias que eu não vou topar muito, mas vou ter que fazer. Então, para você conseguir dar conta dessas coisas que você não vai gostar na tua graduação, e certamente vai ter, muitas vezes você precisa encontrar força para isso justamente nas coisas que você gosta. Então não deixe de estudar aquilo que você aprecia e não deixe de ter uma vida pessoal. Eu por um tempo deixei, acabei ficando muito, relaxei na minha saúde, relaxei em vários aspectos que não deveria ter relaxado e por isso posteriormente retomei. Então, mantenha atividades que você sente prazer em fazer, mesmo que sejam as coisas mais inúteis do mundo. O professor Clóvis de Barros fala, e eu constatei que de fato é isso, a felicidade está na inutilidade. Então aquilo que você faz que você não vê utilidade, é ali que está a tua felicidade. Aquilo que você faz que a pessoa te pergunta: mas o que adianta? Para que você faz isso? Não faço para nada, faço porque eu gosto de fazer. Ali é que está a felicidade. Naquilo que você faz que é completamente inútil para a maioria das pessoas, mas que para você te gera prazer, mesmo você não... É justamente essa questão da felicidade, você não buscar a utilidade na atividade, fazer por fazer. Fazer pelo simples prazer de fazer. E façam atividades que vocês gostam, vivam a vida de vocês, conversem com os amigos, arrumem tempo para a família, porque isso gera uma estabilidade emocional grande. Quando você se dedica em excesso à universidade, e ela vai te cobrar isso, a universidade vai te cobrar 24 horas do dia, professores, colegas e você mesmo vai acabar se vendo se cobrando 24 horas do teu dia dedicado à universidade. E se você dedicar essas 24 horas, a universidade vai querer que você fabrique uma 25ª hora para dedicar ela. Manda para aquele lugar. Não se dedique totalmente à universidade, porque isso gera uma falta de estabilidade emocional muito grande. Então, quando você se dedica integralmente à universidade, uma nota baixa é o suficiente para te desestruturar, para tua vida perder o sentido, para você ficar mal pra caramba. Muitas pessoas acham que é exagero, mas tem muito aluno que tira notas baixas, acaba entrando em depressão, acaba tendo sérios problemas de saúde.
Então não se dedique 100% à universidade. A universidade é lá, o que eu posso fazer lá eu faço, evito deixar coisas para casa, em casa fazer aquilo que eu aprecio e não o que a universidade me exige. E também muitas vezes é preciso brigar com os professores, porque tem muito professor também que ele se dedicou 100% à formação dele e ele acha que todos os alunos têm que fazer o mesmo, e não é assim. Os alunos têm sim direito de vida pessoal e vida fora da universidade e devem cobrar isso da universidade, devem cobrar esse direito e não permitir que a sua vida seja integral para a universidade. É isso, espero aí que quem tem assistido tenha tido proveito no que ouviu aqui. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.